Muito boa noite, este ano que se inicia, no nome de Jesus. Eu queria deixar aqui o meu testemunho da Ilude, né? Sou jovem, tenho 21 anos, fiquei mais de 3 longos anos servindo de chacota a pastores e a obreiros, sendo feito de escravo a empregado. Lava, passa, limpa, cola envelope e sendo ainda das vezes humilhado pelos próprios, ou por alguém que por muitas das vezes se achava superior a mim. Isso por conta de uma camiseta de grupo, de projeto ou por conta de uma posição exercida. Cheguei na época da cegueira santa, conversei com um obreiro que aparentava ser jovem e ele me direcionou ao pastor, que aparentava ter uns 24 anos. Conversei com ele e imediatamente ele me colocou para trabalhar. Nisso fiquei até 10 horas da noite o ajudando nas tarefas da igreja. O que me impressiona foi numa reunião de quarta-feira que se chama Escola da Fé. O pastor titular estava nos contando de um rapaz que deu a chave do carro a ele como sacrifício. Logo o pastor imediatamente perguntou se tinha alguma dívida pendente a ser paga. O dono disse que sim, então o pastor pediu para que ele pagasse e retornasse à igreja para deixar a chave do carro no altar como sacrifício. Feito isso, ele entregou a chave ao pastor. Passando-se um tempo, o dono do suposto carro retornou à igreja e disse que a vida dele não mudou como o pastor havia profetizado. O pastor, tentando se defender, disse que ele não usou toda a sua fé, de que ele não entregou a chave do carro 100% no altar e que teria que cobrar de Deus. Isso o próprio nos contando. Com certeza esse rapaz ficou revoltado e com razão. É mais um motivo das pessoas não caírem nessa armadilha. Eles falam que é tudo ou nada, ou seja, tudo para eles e nada para a gente, sem plano B, como eles se referem dentre as reuniões da Fogueira Santa, de que temos que jogar Deus na parede. Já ouvi muito isso dos pastores, mas no meu ponto de vista, não temos esse poder de fazer isso com o nosso Criador. Mas os pastores da instituição, da Ilude, enfatizam essa ideia no povo. Até porque o maior sacrifício que anula esse falso sacrifício de arrecadação da Universal foi a de Cristo Jesus na cruz por nós. E não somos merecedores disso. A tua misericórdia é benigna para nós, pecadores, e isso já nos basta. Eu queria falar um pouco a respeito do filme do Bispo Pedir Mais Cedo, Nada a Perder, do Didi, que só tem a ganhar. Isso foi numa quinta-feira. O pastor auxiliar me ligou mais de 15 vezes. Fui assistir o filme mais de 5 vezes. E quando eu voltei da sessão, ele estava em pé na porta da igreja com o ingresso na mão, esperando com que eu retornasse a assistir o filme novamente. Disse que já não seria mais possível. Até então passei quase o dia todo dentro da sessão e que eu tinha compromisso. Teve até jovens que assistiram o filme mais de 10 vezes e quando era perguntado sobre o que teria entendido do filme, muitos nem sabiam explicar. Sem contar que eu era o responsável por bater as fotos e mandá-las ao pastor auxiliar. Por inúmeras vezes as sessões ficavam cada vez mais vazias e o pior é que era proibido tirar fotos nas dependências do local. Mas eu sempre corri o risco, a ponto de ser chamado a atenção 2 vezes por um rapaz que trabalhava lá. A única coisa que eu ganhava em troca pelos pastores auxiliares, por poucas das vezes, era restos de comida que ficava guardada e oferecida por eles. O pastor titular nos reuníamos antes de acabar as reuniões e passava a nós de que os ingressos ganhos foram doados por um empresário da igreja. Isso a gente tinha que falar para as pessoas que iríamos convidar, o que era uma tamanha mentira. Aqueles ingressos foram pagos por nós, obreiros, evangelistas, nós jovens que ficavam na porta da igreja vendendo pastéis, bolo, cachorro-quente, sanduíches, refrigerante, café. E sem contar que quem bancava esses materiais éramos nós. A obreira nos passava a lista de tudo que precisava comprar, mas não tirava um centavo do seu bolso. Olhando assim, nem parecia uma igreja, e sim um comércio ambulante de comes e bebes. Uma feira de domingo, o que me lembrou daquele versículo em Lucas 19, 45, 46. Um absurdo.
tudo para arrecadar dinheiro. E sem contar das vendas de bilhetes que tínhamos que vender. E quando não vendíamos, éramos obrigados a pagar por todos eles. Eram 10 bilhetes no total, cada um R$ 10. Saíamos de porta em porta todos os dias e o pastor, claro, no pé, perguntando se quem conseguiu vender todos. Agora eu fico imaginando o quanto de arrecadação a Igreja Universal não ganhou com tudo isso. Milhares de gente comprando para uma pessoa só ganhar. E que muitas das vezes, em época de eventos, saíamos para vender água, pipoca, salgadinho, o que era proibido, mas a gente corria o risco só para arrecadar dinheiro. Numa dessas, o obreiro sentou no meu lado e disse ironicamente: "Olha o dinheiro do tráfico", e começou a rir. Eu não achei nenhuma graça, mas você não pode falar nada, até porque a sua opinião não vale de nada para eles. E sem falar dos gatilhos mentais que eles usavam para poder nos manipular, fazer a gente lavar banheiros, varrer, lavar chão, colar envelope. Claro, você não é obrigado a nada. Eles sempre diziam isso. No meu caso, o pastor usava aquele argumento: você quer receber o Espírito Santo? Então você tem que cuidar da casa do Senhor. Fazer para poder receber. Quem dá, recebe. Quem planta, colhe. E eu, inocente naquela época, abraçava aquele argumento. E sem falar que o pastor auxiliar já me fez pisar numa casa de umbanda para comprar arruda, que seriam usadas para fechamento de corpo. Mais uma ironia feita por eles. Até então Jesus na época não precisou fazer de nada disso. Simplesmente colocava a mão sobre o endemoniado, dava a ordem e os expulsavam. E nunca mais eles voltavam. Eu via toda sexta-feira as mesmas pessoas que manifestavam com entidades no corpo. Dificilmente aparecia uma pessoa diferente. Ao longo do tempo comecei a desconfiar. Até então, na época em que eu era da FJU, chamado Grupo Jovem, fomos na casa de uma delas. Chegando lá, ela realmente estava afastada. Perguntamos o motivo e ela explicou que já não aguentava mais passar mal com espíritos. E claro, não deve ser bom mesmo. Nunca passei por essa experiência, mas creio que Deus é Deus de libertação. Tudo é possível ao que nele crê. O que me preocupa é que eles não se importam com almas. Foi como uma obreira me disse numa conversa em que a gente teve. Ela me disse a seguinte frase: se você sair, entra 10 no seu lugar. Isso fica provado de que eles se preocupam com quantidades, casa cheia, bancos lotados, números de metas a serem cumpridas, e quando não é alcançada, eles ironizam, dizendo: isso é uma vergonha, vocês não têm o Espírito Santo, vocês são moles, fracos. Conheço um obreiro que nos contou que também passava, e ainda pior, por essas humilhações de um bispo da região, quando a quantidade de almas não era alcançada. Até então, hoje, ele é apenas um frequentador. Esse é o amor que eles dizem ter pelas almas, sendo que Deus não se preocupa com quantidade ou qualidade, desde que entregamos a nossa vida a Ele e respeitando as suas leis. Gente para servir a Deus tem um monte. Agora deixar sua vida, suas vontades e segui-lo de verdade é totalmente diferente. Eu fui na casa dessa mesma obreira tempos depois. Isso foi num sábado, um dia antes dela fazer aniversário. E chegando lá, me deparei com uma cena muito triste e duvidosa, de meninas que diziam dentro da igreja ser cheia do Espírito Santo, colocando a mão no joelho e requebrando a bunda com uma música mundana. E sem contar que dentre elas tinha uma outra obreira. Na hora eu imediatamente saí de lá com a cara pasma e branca, não acreditando naquilo em que eu vi. Como uma pessoa diz ter o Espírito Santo e ter um comportamento inadequado desse? O engraçado é que essa mesma obreira iria morar na França com o seu futuro esposo. Resumindo, ela não viajou e acabou terminando o relacionamento. Por que será? Será que a arrecadação não foi tão boa o suficiente para ela ir morar lá? Já passei por coisas que só Deus sabe. Obreiro caloteiro, cara de pau, que eu fazia serviço para ele e ele não me pagava, me enrolava ao máximo possível. Eu era ajudante de obra dele. Era uma luta para receber o que era meu. Fiquei mais de 4 meses esperando ele me receber e nada dele me pagar. Por inúmeras vezes eu ia na casa dele e ele sempre me contava uma história diferente.
Ou seja, quando eles cobram, temos que ser rápidos, mas quando é a gente, fazem casos, mentem, inventam histórias, um absurdo. Já vi a esposa desse mesmo obreiro fumando cigarro dentro da sua casa. Flaguei isso, tá acima de nós. Já ouvi essa mesma na evangelização, aonde eu também era responsável por bater as fotos, xingando e falando palavrão. Um despreparo total, fiquei horrorizado. Já ouvi até de uma pessoa antiga de igreja, em que eu tinha amizade, falando de um obreiro, que viu ele com 3 meninas conversando estranhamente com elas, em frente à igreja do lado de fora, isso próximo ao matagal. Segundo ele que me disse, esse obreiro também gostava de humilhar os outros. Ele já fez isso comigo, mas eu nunca deixava barato. Até então ele foi transferido um ridículo, despreparado, achando que é o tal. Eu chamo isso de a maldição da gravata e do salto alto. Quem já foi da Ilude sabe como funciona o sistema religioso de lá. Sente-se como se fossem deuses, acham que podem fazer com os outros o que quiserem. Conheço até um colega jovem, ele frequentava a chamada sede da região. Falava que seríamos um grande homem de Deus e que iríamos arrebentar, ser um pastor da Ilude, enfim. Para minha surpresa, eu o encontrei com um obreiro ao lado. Esse mesmo me perguntou se eu estava firme onde eu frequentava. Disse que já não estava mais lá. Falei o real motivo da minha saída. E ele me disse que eu era a 4ª pessoa que ele me abordou no mesmo dia, dizendo que também tinha saído da instituição, da Ilude. Quando esse obreiro foi embora, esse rapaz disse que saiu, que já não aguentava mais, que era muita cobrança, e o pastor, se deixar, suga mesmo o teu sangue até a última gota. Só que eu não acreditei. Para minha surpresa, ele aparentava, entre aspas, ser um homem de fé dentro da Ilude. Até então, ele se afastou e nunca mais eu o vi. E por último, o meu medo de sair, Marcelo. Eu pensava que os demônios que eu queimava, viriam contra mim. O pastor fala de que se você abandonar o primeiro amor, ou seja, a igreja, o demônio que estava na sua vida viria com mais 7 piores para te atacar. Tudo isso para segurar o seu gado e não perdê-los. Agora eu entendo por que eles falam para nós não assistirem os vídeos de denúncias feitos por vocês. A Ilude está desesperada. Agora estão colocando jovens para serem formados a pastores. O alvo deles somos nós. Dizem que somos o futuro da igreja. Infelizmente, existem muitos que estão se submetendo a isso, querendo ser iguais a esses cães gulosos no futuro. Me desliguei da Ilude no mês de setembro do ano passado. Hoje estou bem, sem precisar ficar passando por pressão a toda hora e a todo momento. Por isso que muitos estão ficando doentes. Muitos falam ou conversam com você de uma maneira estúpida. Aquela famosa revolta que os pastores ensinam. Coisa do Didi mesmo. Enfim, quando pediam algo e eu não dava, eles falavam que se eu não der para Deus, o devorador ia tomar de mim. O devorador iria destruir o que era meu. Quando estamos debaixo da proteção de Deus, nada pode nos atacar. Muito menos pragas e maldições que esses robóticos programados nos jogam quando não fazemos o que eles pedem. Nada contra quem frequenta essas seitas religiosas, mas espero que um dia vocês enxerguem a verdade e deixem de ser escravo dos homens. Isso eu falo principalmente aos jovens. Foi o que aconteceu comigo. No começo foi tudo mil maravilha, só que com o passar do tempo as coisas mudam. Principalmente quando você decide fazer parte de um grupo da igreja. É aí que a cobrança e a humilhação dobra. Como diz em João 10:10 e ao seu capítulo todo. Tem muito a ver no que está acontecendo nos dias de hoje, nas igrejas e no mundo todo. Os lobos devoradores, o ladrão salteador, a incredulidade dos homens, etc. Eu contar o meu triste depoimento, só lembranças ficam, né? Mas a minha fé, que é o principal de tudo, eu firmo com o nosso Senhor Jesus. Um abraço, Deus abençoe.